Hoje, o que vai acontecer aqui? Nós vamos trazer o Dr. Luiz Aibinder, que é um camarada que tem, por profissão profissional, uma carreira brilhante como psicólogo, mas desenvolveu no rádio, através do programa Haroldo de Andrade primeiro, depois com Francisco Barbosa, da Rádio Tupi, nos seus espaços de muita audiência, um talento que é conversar diretamente com as pessoas e buscar soluções comportamentais, que é um negócio bacana e vocês vão entender como a gente aprende com ele pro dia a dia. Nós vamos trazer também exemplos de como a comunicação pode, no dia a dia, na vida da gente, na família, no estudo, na busca do sucesso, na vida corporativa, profissional, ajudar a gente a crescer e otimizar cada movimento na busca dos nossos sonhos. E o Luiz Campos, o Luizinho Campos, vocês vão entender por que o apelido dele já, traz uma vasta experiência. Autor musical de um tema da Copa do Mundo da Rede Globo de televisão. Está tocando o telefone, o que é? Ou é a prótese do... Não é a prótese do Luizinho que está... Foi para carregar que dá tempo. Olha aqui, gente, desculpa. O Luizinho vai falar sobre a vida dele, contar histórias maravilhosas, e de todas as histórias ele vai tirar uma lição que vocês vão entender com bom humor e alegria e com emoção como é possível escrever a própria história de uma forma bonita. Eu costumo ver a vida, eu gosto de fazer assim comigo, com os meus filhos, com os meus amigos, sempre que é possível delirar, projetar, sonhar junto com as pessoas que eu gosto. Eu gosto de ver a vida como um livro, um filme, né? Uma história que a gente pode escrever e mudar para melhor a qualquer momento. Vocês vão perceber isso com as histórias que vão passar nesse palco hoje aqui. E logo eu já quero agradecer ao André, a todos aqui. Viu, André? Muito obrigado pela iniciativa. Obrigado a vocês todos que tiraram um tempo da vida de vocês para conviver, para compartilhar com a gente. Que vocês aproveitem bastante. Eu quero que vocês recebam o Dr. Luiz Aibinder, que vai começar a sua exposição sobre o poder da comunicação. Dr. Luiz Aibinder. Boa sorte. Obrigado. Sem microfone não é melhor, não vai? Não. A vida é feita de escolha, gente. Ninguém escolher. Nós acabamos fazendo dezenas de escolhas por dia. Você escolhe como você vai votar, se vai tomar café, que horas vai votar, com quem você vai falar, que conselho você vai ouvir, que orientação você vai rejeitar. Nós vamos fazendo escolhas ao longo do dia e ao longo da vida. Lentamente, essas escolhas diárias vão formando nossa personalidade. E você vai se tornando ou aquela pessoa que você tem um potencial para ser, ou uma grande mediocridade, ou uma pessoa frustrada. Depende sempre das escolhas. E a pergunta fundamental é: que pessoa você escolhe ser? Você sempre tem essa possibilidade. Eu estava falando do Luizinho no almoço, o nosso amigo estava com certas circunstâncias que veio no meu caso, disse que 4 anos de antecedência ele escolheu o nome da filha dele. Eu achei muita graça, planejar 4 anos de antecedência. E aí eu contei em tom de graça que eu tinha comprado, eu pretendia comprar um carro, e que eu tinha comprado um enxoval para o carro. Aí disse, mas isso que é história para a rapaziada, para se motivar. De fato, eu acho que é uma boa história. Eu era muito pobre, minha família era muito pobre, meus pais não tinham curso primário, eu sou mais velho de 4 irmãos, tudo era filho que eu, mas não precisa danada. Aí, mais ou menos 15 anos de idade, eu fui ser office boy. Eu fui ser office boy no Citibank. Naquela época, a menor de idade tinha salário de menor. O salário de maior era 9.600 cruzeiros e eu ganhava 6.000 cruzeiros. E aquele dinheiro ia todo para a despesa, dava tudo para minha mãe. 6.000 mais, menos desconto, eu dava em casa, que ajudava muito no orçamento. Você imagina, seria o equivalente hoje aos R$400. Mas fazia a diferença aqueles R$400 dentro do orçamento da família. Pouco dinheiro, R$400 era a festa. E assim foi. Mas eu sempre fui fissurado por automóveis. Eu prometi para mim mesmo um compromisso solene. Se eu não morro, você tem um carro. Não vou morrer sem ter um automóvel. Como se eu pudesse controlar não morrer. Mas com aquela idade,
acreditava que sim. Acabou essa fase, me tornei maior de idade, eu melhorei de vida, passei a ganhar o salário mínimo de bancário. Eu era office boy no Citibank, e o branco, hoje é preciso, tinha para mudar o fato, não era muito interesse. Aí eu passei a ganhar o salário mínimo de bancário, que era um pouquinho mais do que o salário mínimo da época. E logo depois eu passei no concurso da Petrobras. E passei a ganhar muito dinheiro em relação ao que eu ganhava anteriormente. Quando eu passei a ganhar esse muito dinheiro, eu vislumbrei a possibilidade de comprar um carro. Aí eu comecei a comprar cera Grand Prix no mês, espanador, flanela, e minha mãe caía na minha pele. Você é a primeira pessoa do mundo que faz enxoval para carro, vai ter enxoval para beber, enxoval para louca, não vai ter enxoval para carro. A pessoa inventou ser modéstia no mundo de enxoval para carro. Mas eu fui, comprei o carro. Na época, na Petrobras, eu ganhava 110 mil cruzeiros e pagava 100 mil de prestações de carro. Claro, eu não podia andar de carro porque eu não tinha para gasolina, mas eu tinha um carro. E outra vez a minha mãe no meu pé. Você não tem cueca? Eu digo, tenho cueca. Você não tem cueca? Eu digo, eu tenho um carro, não preciso de cueca. Você não tem cueca? Eu digo, tenho cueca. Mas olha o estado que elas estão. Eu digo, enquanto estiver arrebentando o sol, ainda está usado. Aí o vizinho ouviu mais ou menos essa história e falou assim, rapaz, isso é história para você contar para os jovens, para mostrar o poder do foco. Que eu sempre tive essa característica, mas eu nunca me liguei nisso, não. Só olhando para trás é que eu percebo que eu sempre fui muito focado no que eu queria. Então, essa é uma mensagem que eu passo através da minha experiência pessoal sobre foco. Agora eu queria falar sobre outras pessoas que se destacaram muito na vida. Você podia botar a primeira foto? Quem é ela? A gente fala assim, José Pinto, de Besta, tem tudo, né? A gente acha que já nasceu rico e nasceu prontinho assim. José Pinto já nasceu em 1980, em julho, na cidade de Horizontina, Rio Grande do Sul. 6 irmãs, era pobre. Mas essa moça tinha uma determinação implacável. Ela, quando era criança, na escola, chamavam ela de Olivia Padilha ou Saracura. Mas ela queria ser modelo. E lá os especialistas na época disseram para ela, você nunca vai ser modelo. Com esse narigão, com esse atrás desengonçado que você tem, você nunca vai ser capa de revista. Bom, acho que os especialistas falharam. Ela tinha uma determinação à prova de qualquer frustração. Nada frustrava ela. Talvez essa qualidade seja superior à qualidade da beleza dela. A tudo que ela tem, essa capacidade de resistir à frustração, foi a principal. Ela foi para participar de um concurso da Elite Model Look, uma agência internacional de modelos, a mais famosa do mundo. E ela faz uma espécie de campeonato mundial de modelos. Cada estado do Brasil mandava uma representante para 3 serem escolhidos. Em 1994, ela foi escolhida como sendo uma das 3 finalistas desse concurso. Tinha 14 anos então. Uma garota, uma criança. Ela ganhou, foi a terceira, foi a segunda colocada nesse concurso. Quem foi a primeira, eu não sei, ninguém sabe, mas a Gisele foi a segunda. Ela foi disputar a final. No Brasil, 30 mil moças se inscrevem todo ano para esse concurso. Na final foi disputada em Ibiza, na Espanha. 40 países, ou seja, 120 moças disputando, e ela ganhou entre as 10 mais bonitas, ou mais modelos, sei lá. Ganhou entre as 10 mais finalistas. Com essa projeção que ela obteve, não era grana, era só projeção. Com essa projeção que ela obteve, ela conseguiu fazer alguns desfiles no Japão, voltou para o Brasil e ficou pastando, não acontecia nada. Em São Paulo, sozinha, imagina uma garota com 14, 15 anos, com pouco dinheiro, batalhando para conseguir emprego, tomando não aos montões, e ela lá firme na posição dela. Voltou para casa em Horizontina,
desanimada, sem trabalho, sem escola, porque ela tinha deixado a escola, e com as expectativas muito abaladas. Mas ela desistiu? Não. Continuou batalhando, até que em 1981, imagina, 5 anos depois, 1998, ela conseguiu ser capa de uma revista internacional. Depois de 1998, ela estourou. No ano seguinte, 1999, aí se tornou a Gisele Bündchen, famosa. O mundo todo ela foi capa de revista. Ela nunca se submeteu ao mundo da moda. Ela não queria competir com ninguém, ela andou do jeito que ela costumava andar, do estilo dela. Não fez cirurgia plástica, se impôs, o mundo da moda se curvou a ela. Essa é uma vitória extraordinária. Hoje ela tem 31 anos, uma das mulheres mais ricas do mundo. Então passou 5 anos de madureza enorme e superou, graças a muita perseverança. Isto posto, podemos concluir 2 coisas. O poder do foco. Se você pegar um jornal e deixar no sol, o que acontece? Nada. Se você puser uma lente de aumento entre o sol e o jornal, o que pode acontecer? Pega fogo. Por quê? O sol é o mesmo, o jornal é o mesmo, tudo faz pegar fogo. A lente de aumento vai convergir todos os raios do sol no único foco. Aquilo aumenta o poder desse foco e faz com que pegue fogo. Assim é o foco. Fica a lente de aumento. Nada no mundo pode impedir uma pessoa que tenha a atitude mental adequada de atingir seus objetivos. Nada no mundo, vocês vão ver vários exemplos, pode impedir uma pessoa que tenha a atitude mental adequada de atingir seus objetivos. Por outro lado, nada no mundo pode ajudar uma pessoa que tenha a atitude mental negativa, ou inadequada. Porque ela não consegue, né? Agora vamos falar sobre outro sucesso. Porque a gente fica falando só de pessoas que estão na mídia, mas só os famosos que estão na mídia, como se eles tivessem alguma qualidade especial. Não tem. Fala comigo que não tem. Eles têm algumas características que estão especiais. Não tem assim, nasceu com o rabo virado no maluco. Não funciona assim. A forma do então aí quem é? O bonitão é meu neto, o bonito é meu filho. Meu filho sempre foi um garoto normal, estudioso, fez a UFRJ, se formou em administração, foi fazer estágio no Senai. Foi fazer estágio no Senai. Gostaram tanto dele que efetivaram o garoto. Em pouco tempo ele era o chefe da divisão, o SESC Senai Ficha, chefe da divisão de orçamento. Olha que responsabilidade. Aos 25 anos, ele tinha carro 0 km, carro 0 km, e apartamento 0 km, tudo comprado por ele. Ele ganhava muito bem, trabalhava muito bem. E ele dizia para mim: pai, eu não quero chegar aos 40 anos com uma família com medo de ser demitido. Não quero passar por isso. Eu vou fazer um curso. Vai em frente, você é pelotão de elite. Você é pelotão. Não, deixa eu ver prova de elite. Você é pelotão de elite. Você vai chegar lá. Você pode. Se alguém chega, você está capacitado. Olha, Jesus não. Eu acordava, ele já estava estudando. Estudava até 7h da manhã. Tomava um banho, café. Ia para o trabalho, botava um terno, trabalhava muito de ator, porque era muito solicitado, trabalhava muito de ator, saía do trabalho, atravessava a rua, ali perto do consulado americano, estava de México, ele atravessava a rua, ia para o curso, saía do curso, vinha para casa, tomava um banho, jantava, eu ia dormir, ele já ainda estava estudando. E ele podia dizer para ligar no jogo lá para o Diego, ia queimar o filho dele, né? Aí um dia ele sai do curso, aí encontra um colega dele que já estava tomando chope na rua. Rony, o que você está fazendo? Estava na terra, mas é aeroporto? Mais ou menos. Como é que alguém está mais ou menos numa terra, né?
estava lá no estudo. O Rony estudava muito. Eu falava, meu filho, vamos comigo almoçar fora? Não, pai, tem que estudar. Tem aniversário da família sábado, vamos para a festa? Não, pai, tem que estudar. E eu tinha contado para ele uma história verídica, lá nos livros de história, você procurar especialistas. Na época das grandes descobertas, das grandes navegações, os reis de Espanha mandavam Hernando Cortés, que foi traduzido por Fernando Cortés, para a região do México, na América Central, para roubar os ouro dos astecas. Falaram para roubar, na mão plena. E mandaram uma esquadra que não era muito bem armada, não tinha muitos cavalos, não tinha muitos canhões, não tinha muito, você não daquela arma de fogo, da carabina, da rifle, a carruça, mandou pouco armamento, mas relativamente armado. O Hernando Cortés falou com o imediato: se embarca tudo das caravelas, se embarca tudo, tira tudo do chanel. E aí o imediato falou: pronto, comandante, desembarcamos tudo. E agora? Agora toca fogo das caravelas. Mas comandante, toca fogo das caravelas não é derrubar. Comandante, toca fogo das caravelas. Toca fogo das caravelas. Mas comandante, toca fogo das caravelas. Mas comandante, se eu tocar fogo na caravela, eu toco fogo você agora mesmo. Com essa preguiça toda, ele foi lá para tocar fogo nas caravelas. Pronto, comandante, tocamos fogo na caravela. E agora? Agora só podemos vencer. Essa história eu contei para o meu filho. Entendeu muito bem a metáfora. Vai tocar fogo. Por que essa foto está aí? Alguém adivinha? É porque eu sou coruja. Está 9 meses por aqui. Aí meu filho dizia, eu digo, você vai desistir? Não, pai, não vou desistir. Às vezes você reclamava, estou cansado. Férias trabalhando, feriadão, agora tem um feriadão enforcado, né? Estava estudando, sempre estudando, eu trabalhando e estudando. Digo, não vai existir, pai, porque fogo nas caravelas. E ele incentivou muito os colegas dele de curso, vários conhecidos, que falam assim, poxa, eu toquei fogo nas caravelas também. Teve um, que era da Firjan, depois que o outro passou, disse, poxa, se o homem passou, eu também posso passar. Ele pediu demissão, ele era casado, a mulher trabalhava na aula, é a concessionária de Cruz da Gente, agora, você é o banco, você vai estudar, eu banco você. Aí ele pediu demissão, ficou estudando, fez inúmeros concursos sem passar. Às vezes, quando encontrava o rapaz, ele constrangido por ser sustentado pela mulher, eu digo, e aí, você vai recuar ou tocar fogo nas caravelas? Você não botou tudo dele. Não, toquei fogo nas caravelas. Enfim, ele passou pelo concurso público em São Paulo, mas era complicado ficar em São Paulo, a mulher aqui, semana, aquelas coisas caras também. Depois ele fez o concurso público do Rio e passou. 6 cartas ele passou daqui do Rio de Janeiro. O Rony não desistiu. E, isto posto, chegamos a 2 conclusões. Ou você paga agora e aproveita depois, ou aproveita agora para pagar depois. De qualquer jeito, você vai ter que pagar. Não tem como não pagar. Se vocês pensam que não vão pagar, não estão errados. O Rony pagou na época, hoje ele está com 9 anos na Receita, então 10 anos, 11 anos atrás, ele pagou o preço e agora está aproveitando um salário ótimo, uma vida tranquila, não vai ser mandado embora do emprego, dificilmente ser demitido. Uma família bonita, tudo funcionando bem. Ele pagou antes e está aproveitando agora. Ele tem um amigo que estava por até o segundo grau, com as mesmas oportunidades que ele, que resolveu aproveitar na época e agora ele está pagando. A profissão dele, o locador de fio. Não é ridículo que você comprou arroz de fio, mas o potencial dele ficou atrofiado, porque ele resolveu aproveitar naquela época e está pagando agora. Quando a gente compra um carro, fala, vamos puxar um fulano para botar esse fio. O apartamento precisa de sufrir balde, deixa eu pular, para dar uma força para ele. Mas é uma vida que ele não precisava ter, poderia ter feito outras escolhas.
Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, à vontade, durante a apresentação, não tem problema. É esse. Não é para nada. O Tom Cruise, olha só a história dele, como ele é dramático. Tom Cruise, o pai dele era engenheiro da General Electric lá nos Estados Unidos e tinha que viver viajando pelo país todo. Ele praticamente se assentava numa cidade, era uma família de nômades, sabe, de um lugar para outro, não dava para se assentar. E ele era um garoto franzino e toda vez estava numa nova escola. E chegava numa nova escola, sabe como é o garoto novo da escola? É que vai sofrer bullying. Ele sofria bullying, mas ele era raçudo toda a vida. Saía no braço para os garotos. E tinha que provar para os garotos que ele era durão, e tinha que provar para os professores que ele era suficientemente inteligente. Ele era muito orgulhoso, esse orgulho veio de família. A família, o pai largou, a mulher largou o pai, e o cara era imprevisível, violento, não valia nada. A mulher deixou, eles tiveram que viver com auxílio, equivalente a auxílio à alimentação, mais ou menos o nosso bolso, a família aqui, engolindo o orgulho que não tinha dinheiro. Depois a nome dela é Mary Lia, casou com um outro cara que era vendedor de tachos, e finalmente eles foram morar numa certa cidade, em Nova Jersey, e estabeleceram lá. E que, aos 15 anos, ele já tinha passado por 14 escolas diferentes, viu raiz e nada. Mas o Tom Cruise não era só essa dificuldade. O Tom Cruise, ele era dislexo, é um transtorno de aprendizagem. Mas ele, com aquele orgulho, ele dizia, não vou ficar para trás. Ele, para ter o mesmo desempenho mesmo dos colegas, ele tinha que estudar muito mais. Ele virava a noite estudando para chegar à média dos colegas. Aí entrou no time de beisebol, no futebol americano. E ele era muito guerreiro, muito aplicado, mas não tinha assim, não era lutado, não era atleta, se leva a gente para coisa, aquele talento nato, não. Ele era perseverante. Mas ele era tão empenhado que ele conquistava a simpatia de todos os treinadores, de todos os professores. Até que um dia estourou o joelho. Aquele jogo é muito violento, ele estourou o joelho depois de mais. Mas quando se fecha uma porta, às vezes se abre uma janela. O que o Tom Cruise fez? Se inscreveu lá numa peça musical do colégio. Aí se inscreveu, se saiu relativamente bem, tomou gosto pela apresentação, aí resolveu que ia se apresentar. A família foi morar em Nova York, a essa altura ele já estava com seus 18 anos, e com os 18 anos ele resolveu que seria ator. Aí ele foi trabalhar de dia para fazer o curso de ator durante a noite. Profissões que ele teve: garçom, ajudante de garçom, fazer alguma coisa, e porteiro. Bom, por isso imagina, porteiro da pesca, chama para apresentar mas sempre marcado por aquele profundo orgulho. E ele ficou alguns tempos na escola de atores, teve uma oportunidade para fazer um filme, e ele foi lá com tanta confiança, com tanto tempo. O filme era tempo de outra coisa. Ele foi é óbvio, coisa mais difícil. Toque de recolher. É um filme que era uma revolta de uma academia militar, não sei se vocês lembram. Ele foi com tanta disposição para fazer o teste que o diretor deu um papel mais importante do que o pretendido e um salário muito maior do que o pretendido. Pela dedicação dele. O Tom Cruise entendeu que se ele não tivesse um foco obstinado na vida, ele não chegaria onde queria chegar. Então ele não teve esse foco obstinado. Ele foi elogiado por diretores depois desse toque. Ele foi fazer um sucesso mais sucesso. Ele chegava no estúdio da filmagem, já acho famoso, chegava no estúdio na hora certa, ia no banheiro rapidinho, não se demorava, não ficava exigindo aquela montão de coisas que os artistas acham, exigindo
trainer de luxo, não sei quantos assistentes, maquiadores, penteadores, sei lá mais o que ele existe. Ele não criava nada. Outro diretor falou assim: o Tom Cruise é um astro que acha que uma pessoa comum. Esse foi o Tom Cruise. Isto posto, podemos concluir que a chave do sucesso é a autoconfiança. E a chave para ter autoconfiança é muita preparação. Eu sei que eu tenho essa história, mas está muito por aí. Agora uma história impressionante de uma não celebridade. Esse é uma não celebridade. Mas eu acho que é um guerreiro maravilhoso. Não dá para medir a qualidade, né? Mas é um guerreiro da nossa. Mais ou menos em 1997, eu não sou bom em tempo decorrido, eu estava na Rádio Globo, e lá alguma coisa eu falei sobre Sócrates. Aí esse rapaz, esse pessoal de rádio é tudo cascateiro. Porque tem uma boa dose de razão. Ele está falando agora de Sócrates, mas deve ser cascado. E ele morava em Campo Grande. Aí um dia ele passando na cidade, na faculdade, ele entrou para pesquisar sobre Sócrates. E viu que eu não era cascateiro, que eu estava falando a verdade. E mais, esse pesquisar despertou a ele alguma coisa, despertou nele alguma coisa, alguma força em relação aos estudos. Ele era caseiro num sítio em Campo Grande. Caseiro, ganhava salário mínimo, casado com um filho. Eu dei uma palestra aqui nessa rua aqui do lado, é Ferreira Viana Hotel, Flórida, né? Aqui na esquina da Rua do Catete, lá em cima na cobertura. E era uma palestra relativamente cara, porque o hotel era muito caro e eu ofereci um coffee break também muito bom, mas muito caro. Para quem ganhava salário mínimo era muito caro, dependendo dos valores são relativos, mas para o poder dele. Aí eu vi aquele rapaz, humilde, simpático, não é puxa-saco, não é bajular, não é nada. Você sente aquela vontade de ajudar? Interessado, ele sabia mais o que eu falava no rádio do que eu sabia. Sabia tudo. Mandava mais umas observações pertinentes, mas nada de inconveniência ou puxa-saco. Acabou a palestra, chamei ele e disse: mas eu dou um curso, continuo dando até hoje o curso aqui na Praia do Flamengo, em Meia-Lei, no consultório ali. Falei, de psicologia para negros, dou um curso. Por que você não frequenta o curso? Ah, que eu não tenho condição. Não, você é bolsista. Aí ele passou a frequentar meu curso. Eu não sei como ele arrumava dinheiro da passagem. Ele começou a frequentar meu curso, eu dava muito incentivo. Você chegou a conhecer, Lucélia? Conheci. Eu comecei a incentivar, sempre incentivando bastante. Resumindo, ele fez o supletivo, terminou o que faltava, passou para a faculdade paga, mas não pagava os professores, o patrão dele, todo mundo ajudava, dava bolsa de estudo, todo mundo ia abrindo caminho. Um cara com aquela dedicação, ninguém nega. Todo mundo ia abrindo caminho. Resumo da obra. Eu fui a 4 formaturas de pós-graduação dele. 4. Ali na Cândido Mendes, Código Bonfim. Se formou em 4 pós-graduação, inclusive filosofia do direito, porque ele gostava de discutir filosofia, que era cascateiro. Se tornou professor de 2 faculdades da região de Barra Mansa, Volta Redonda. Fez concurso, passou para advogado do Banco de Manaus, uma agência do Nordeste. E para resumir a história, o Alexandrino hoje é juiz no Maranhão. Tem cara de pobre, não tem? Cara de pobre. Parte da turma do nosso almoço de confraternização, aqui no Hotel Novo Mundo, também nessa rua. Parte da minha turma, Zé Alexandrino ali agachado. Todo ano ele vem do Maranhão, solta do aeroporto aqui, quase que atravessa a rua, lá no hotel para participar do almoço. Dia dos Pais ele manda mensagem que ele não tinha pai, ele não meu pai. Dia dos professores, do psicólogo, do seu filho, fica enchendo a minha bola. E eu não acho que eu fiz tanta coisa não, mas ele fez muito. Próximo. Isso só. Não.
Vamos deixar o Manu que é mais bonito que nós, né? Alguém vai dizer que não? Não. Agora, outro gigante, Stallone. Stallone, com 30 anos, em 1973, casado, mulher grávida, desempregado, ele só andava de carona, volta de dinheiro. Duro e demarrecido. Queria ser ator. E pronto, ninguém convenceu o cara de contrário. Ele morava em Nova York, na época. Ele já tinha percorrido todas as agências de casting, agências que fazem recrutamento no cinema. Ele tinha percorrido todas, muitas vezes, e várias delas ele já tinha sido recusado por mais de 10 vezes. E isso todo parecia, depois de ele fazendo declarações, isso parecia que todo mundo tinha ensaiado o mesmo texto. Você tem cara de idiota, fala feito idiota, ninguém vai querer ver o idiota na tela. Isso, ele passou de 69 a 73, ralando nesse vídeo. Lutava, nada. Armadureza total. Um dia, para fugir do frio de Nova York, ele se refugiou para a biblioteca pública. Aí começou a ler um livro lá para passar o tempo, para ficar fora do frio. Aí lá é abaixo de zero no inverno. Aí leu um livro de contos de Edgar Allan Poe. Isso aí tem alguma coisa para mim, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa para mim. Ficou com aquela mosquinha lá no fundo da cabeça dele, tem alguma coisa para mim. Continuou. Então, ele procurava emprego de dia e trabalhava de noite. Ao contrário do Tom Cruise, né? Tom Cruise estudava de noite e trabalhava de dia. O que o Stallone trabalhava de noite? Era segurança, garçom e, principalmente, limpador da jaula do zoológico. E ele ficou anos, até 73, mais ou menos, principalmente como limpador de jaulas zoológicas, tomando não de todas as agências, mas ele era incansável. Ele não parava, nada o metia. Aí ele conseguiu um papel muito secundário no filme, que ganhou uma merrequinha que ele falou depois, que era um pouquinho mais do que ele ganhava limpando jaula. Aí se mudou para Los Angeles, onde fica Hollywood, o centro do cinema americano. E outra vez lá ele continuou. Em 1975, o que o Stallone fez? Ele estava assistindo uma luta de televisão no bar, uma luta de boxe com o Muhammad Ali. Já ouviram falar? Cassius Clay, o Muhammad Ali. Essa garotada não sabe o que é. Foi? Muhammad Ali. Está vindo até hoje, está com mal de Parkinson, ele é famosíssimo. Lá nos Estados Unidos é um ícone. Mas o Muhammad Ali, em 1975, estava lutando com um lutador chamado Charles Whipner. E esse Charles Whipner é aquele cara enjoado, sabe? O Cassius Clay, muito bom lutador, excelente, melhor do mundo, campeão do mundo, não sei quantas vezes. Batia, acho que o estava tentando dar nocaute pro Muhammad Ali por nocaute, se é cansaço. Vai cansar tanto, vai cair. Ele apanhava, caía, sangrava, achava todo mundo agora não levanta mais. Ele levantava, todo machucado, ensanguentava, apanhava mais, caía. Ele aguentou muita pancadaria, muito além de qualquer expectativa, e no final ficou lá esticado na lona. E o Stallone se identificou demais com aquele ditador, com o que perdeu. Porque a vida batia muito no Stallone. O Stallone, quando ele nasceu, naquela época se fazia parto a fósseis. Era uma espécie de pizza gigantesca que puxava a cabeça do neném. Não sei se usa ainda isso. Lesionaram os nervos da face. Então, essa lesão causou uma paralisia e depois, quando ele começou a falar, falou com uma voz estranha e de uma maneira estranha. Ele fala, não se entende muito bem, mas é devido a essa paralisia facial. Já tinha essa desvantagem. Depois dessa luta, ele ficou tão impressionado que foi para casa. Tem uma mensagem para mim, outra vez tinha uma mensagem, da primeira lá no livro que ele leu uns 3 anos antes. Depois ele tinha uma mensagem, o que ele foi fazer? Sentou numa mesa velha na casa dele, pegou uma caneta bic, um caderno espiral, começou a escrever uma história de um lutador com o qual ele se identificava, esse que estava te apanhado.
O nome da história é Rocky o Lutador. Mas a luta dele não acabou aí, estava começando. Numa agência de talentos lá, ele foi pela 10ª vez para tomar um não, tomou o não habitual, quando ele já estava saindo, ele disse, vocês se interessam por algum roteiro? Aí os caras disseram, depende, deixa eu dar uma olhada. 2 dias depois ele mandou o roteiro para esses produtores, esses agentes, né? Mandaram para o Night Arts esse roteiro, e o Night Arts se interessou pelo roteiro. Disse, pô, que legal esse roteiro, bom. Faz o seguinte, os agentes, dá 20 mil para o autor. Chamaram o Stallone, aceito $20 mil. Mas quem está na tudo? Você não quer $20 mil. Aceito $20 mil, mas eu quero ser o ator principal desse filme, eu quero ser o Rock. Com essa cara de idiota, com essa voz de idiota, não é mais chato. Eles não gostam. Bom, aí eles aumentaram a oferta, mas ele não podia participar do filme. Aumentaram de novo a oferta. Não, nós vamos botar o Al Pacino para fazer esse filme, Ryan Hill ou Paul Newman, um dos 3, que era o super astro da época. O Al Pacino ainda era, na época, 70 e poucos, era jovem, podia fazer o filme. O Stallone disse, não, eu quero fazer o filme. Eles foram aumentando as ofertas, chegaram a $255 mil. O filho do Stallone que está para nascer não tinha dinheiro para comida em casa, a mulher botando a maior pressão nele. Qualquer um que vendesse um roteiro de $255 mil já estava sendo consagrado como um roteirista bom em Hollywood. Disse, eu não vou vender. Ele pegou, vendeu o cachorro, foi para a rua com o cachorro ali no labrador e ficou falando, quer comprar o cachorro? Quer comprar o cachorro? Aí compraram o cachorro por $140 e levaram. E ele ficou na calçada sentado chorando. Quando chegaram a oferta de $340 mil, a mulher botou uma pressão enorme no Stallone. Ele foi lá falar com os agentes e ele disse que ouviu a boca dele falando, não era nem ele falando assim. Eu não vou vender por $340 mil, por $500 mil, nem por $1 milhão. Eu quero ser o ator principal nesse filme, senão eu jogo isso fora, queimo, mas de qualquer maneira essa história não vai se eu não for o ator principal. 2 dias depois, os agentes me chamam com a resposta. Tá bom, o estúdio vai botar você como ator principal, mas só vamos pagar $20 mil e uma pequena comissão sobre os lucros. Então, Stallone é o autor das 2 séries mais bem pagas do cinema americano, do cinema mundial. Ele escreveu Rocky, Lutador, vários filmes, e escreveu também, e protagonizou Rambo. O cara arrebentou a boca do cara, multimilionário. Você olha o cara lá na tela, esse cara é milionário, olha só o duro que ele deu, que trajetória.